Então, vamos lá. Uma pessoa que consome muito pão, né? Ela precisa emagrecer, certo? Ela quer saber quanto que ela pode comer por dia de carboidrato. Ela tem 72 anos, ela deu, não sei se com esses dados você tem uma resposta mais precisa. Ela tem 72 anos, tem 77 quilos e mede 1,50 m. O que você diz? Então, como eu disse, não tem como a nossa alimentação ser uma coisa muito quadrada, né? Porque a nossa alimentação, ela não envolve só o nutrir, né? Ela envolve sentimento, ela envolve estado emocional, ela envolve cultura, ela envolve família, ela envolve muito mais do que só o comer, né? Então, pode ser que um dia você esteja com vontade de comer mais um pãozinho, pode ser que um dia não. A questão é a gente saber equilibrar isso, né? Porque realmente, se a gente comer muito pão, né, em excesso, isso pode fazer com que a gente ganhe peso. Mas eu não acredito que o pão em si seja o vilão da história, né? Porque o pão nada mais é que carboidrato, é igual arroz, igual macarrão, igual batata, né? O pão é farinha de trigo e água, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar na refeição inteira que o pão está inserido. Então, eu estou comendo só o pão com uma margarina, ou eu estou comendo pão com um ovinho mexido, com uma fruta, estou colocando um pouco mais de fibra, um pouco mais de gordura, de proteína, né? E será que o pão eu tenho que comer ele, por exemplo, todos os dias, no café da manhã e no lanche da tarde? Às vezes eu posso trocar esse pão, né? Algum dia ou outro. Pode ser uma tapioca, pode ser um ovinho mexido, pode ser uma fruta, pode ser um bolo, né? A gente pode ir variando. A sociedade, assim, né, criou muito um medo do pão. E às vezes o pão não é o problema. Às vezes o problema está no que eu coloco no pão, por exemplo. Se eu colocar um monte de margarina no pão, o problema não é o pão, o problema é a quantidade de margarina que eu coloquei no pão. Se eu comer só o pão, aí, por exemplo, se a minha refeição for de manhã eu como pão com margarina, aí eu almoço bonitinho e eu janto pão com margarina. O problema não é o pão, é o que está faltando além do pão e o que eu estou colocando no pão, na verdade. Até porque o pão pode virar um lanche natural, o pão pode virar um sanduíche com queijo. E isso não é não saudável, digamos assim. Isso pode caber dentro de uma alimentação saudável tranquilamente. A gente só precisa saber equilibrar. Nossa, eu fiquei tão feliz com a sua resposta, que eu sou do pão. Eu acho louco como a gente criou um medo do pão. E o pão nada mais é que farinha e água. Assim, o problema não é ele, Ah, mas a gente criou medo dele, né? sim, é falta de informação mesmo, né? Uhum. E a maioria das pessoas não tem o hábito, pelo menos aqui no Brasil, de só vai na nutricionista quando está com colesterol alterado e o médico manda, né? A mesma coisa visitar um podólogo, que culturalmente a gente não faz isso. A minha Uhum. mãe mora em Roma e ela vai ao podólogo todas as semanas, entendeu? Então, isso é um hábito deles, né? Não é ostentação. E aqui a gente não tem, né? Algumas coisas são muito diferentes com relação à saúde, né? Eu quero dizer. Bom, Sim. o que engorda mais, farinha branca ou aveia em flocos? Depende da quantidade. Mas, se for para escolher entre um e outro, eu diria para escolher a aveia em flocos, porque ela tem muito mais nutrientes, muito mais fibras do que a farinha de trigo normal. Então, quando der para substituir, acho que é uma boa pedida, substituir, sim. Mas a aveia engorda? A aveia, ela é um alimento calórico,
se a gente comer em grande quantidade, mas é um alimento que tem muitas fibras. E ela tem um tipo específico de fibra, que chama beta-glucana, e que ela ajuda a controlar colesterol, ajuda a controlar diabetes, ajuda o intestino funcionar melhor, dá mais saciedade. Então, apesar dela ser um alimento calórico, a gente acaba comendo menos e tem muito mais benefícios do que a gente comer a farinha de trigo. Ok. Eu não sei se essa pergunta está correta, mas estou fazendo conforme me passaram. Qual proteína animal é mais saudável? Acho que talvez na relação das carnes, será que é isso que quer Eu saber? imagino que sim. Sim, as proteínas animais, o problema delas é que elas têm gordura, né? E tem algumas que têm mais gordura e outras que têm menos gordura. E é esse tipo de gordura que entope veia, que causa infarto, que causa AVC. É esse o tipo de gordura ruim que a gente fala. Então, o melhor tipo de proteína é aquele que tiver menos gordura. Então, durante a semana, se eu puder preferir comer mais vezes um frango, um peixe, um porco, é melhor do que eu comer a carne de vaca todos os dias. E lembrar que a gente tem outras opções de proteína também, né? A gente tem os ovos, a gente tem o leite, a gente tem as proteínas de origem vegetal, que são os feijões. Então, é legal a gente sempre variar, né? Não ficar sempre comendo a mesma coisa. Mas entre as carnes, eu diria que é mais o frango. Tem uma quantidade de proteína legal e tem pouca gordura. Então, é bom. Mas também, se você comer frango todos os dias, você vai odiar o frango daqui a um tempo. Então, é legal variar e consumir com menor frequência a carne vermelha. Ok. Uma pessoa interagiu aqui e perguntou, porque nós estamos falando de uma alimentação de um modo geral, mas no caso da pessoa que é diabética, tudo que você falou até agora se encaixa ou existe aí alguma coisa que não seria adequado para um diabético? Quando a gente falou em questão dos doces, né? Porque os doces têm açúcar e quem é diabético não pode comer açúcar, né? A gente tem que substituir pelo adoçante. Claro que não é um chocolatinho uma vez no mês que vai fazer descompensar a diabetes, mas é uma coisa que a gente tem que evitar até para não criar um hábito ruim, né? A gente tem que se acostumar, digamos assim, a viver sem o açúcar quando a gente tem diabetes. Então, a gente tem as opções de adoçante. A aveia é um ótimo alimento para quem tem diabetes. Claro que com moderação, a gente não pode exagerar. Mas, como eu falei, ela tem aquele tipo de fibra que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Então, é um ótimo aliado de quem tem diabetes. Super interessante adicionar. Uma coisa que às vezes muita gente não sabe, quando a gente falou da laranja. A laranja é uma fruta com bastante açúcar. É o açúcar próprio da fruta. É um açúcar super saudável. Só que quem tem diabetes, não é interessante comer 2, 3 laranjas de uma vez, por exemplo. Porque isso pode descompensar o diabetes. Sim. E tomar cuidado com os sucos também de frutas, quem é diabético. Porque para a gente fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas a gente usa, por exemplo? Então, melhor preferir as frutas do que os sucos. Ok. Existe algum chá que amenize os sintomas da menopausa? Ou isso é mito? Os chás, eles são muito legais de a gente consumir. Mas no caso, vou falar assim de uma forma bem geral, porque eu não sei qual sintoma específico a pessoa gostaria de saber para amenizar. Eu acredito que são os fogachos, né? Que é o que mais incomoda, né? Pode ser. A gente tem o chá de camomila, que pode ajudar. A gente tem o chá de folha de amoreira, que pode ajudar também. De uma forma geral, aqueles chás que acalmam, então os chás claros, então melissa, camomila, maracujá, erva doce, o mulungu, esses todos podem ajudar, mas vai muito de pessoa para pessoa
Mas a gente tem que ter bastante atenção no consumo de chás, porque a gente não pode consumir em excesso, nenhum deles, tá? Porque eles têm compostos bioativos que fazem muito bem quando bem consumidos, mas que podem trazer alguns malefícios se a gente consome em excesso. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade. Porque como saber, no caso, nós que moramos aqui, muita gente tem algumas folhas para fazer chá no seu quintal, né? O que é ideal? Quantas folhas eu pego para um copo de água, sei lá, 1 litro, você entendeu? Então, existe também essa questão, né, de como consumir. É diferente de você comprar um chá industrializado. Sim, sim. Mas, assim, falando nesses efeitos adversos que os chás poderiam trazer, seria mais, assim, num consumo grande mesmo. Se a gente colocar, ao invés de 5, 10 folhinhas, não acredito que vá trazer algum malefício. Mas, por exemplo, se eu fizer 1 litro de chá, e tomar esse 1 litro de chá ao longo do dia, é bastante. Então, ficar ali entre 1, 2 xicrinhas no dia, no máximo, né? Ou então variar os chás. Não ficar em um único chá o dia inteiro. Principalmente, por exemplo, se a pessoa tem pressão baixa e ela toma chá de camomila o dia inteiro, ela pode passar mal, a pressão pode baixar mais. Ou então, se tem pressão alta e toma chá mate o dia inteiro, a pressão pode subir. Então, por isso que tem que tomar cuidado com a quantidade. Não tem nenhum chá, assim, desses mais comuns que seja contraindicado, mas a quantidade tem que tomar cuidado. Ok. Um copo de suco de uva integral substitui quantas porções de fruta? Aí a gente entra naquela questão de que é sempre melhor a gente preferir a fruta. Eu não acho que substituiria uma fruta, porque o suco a gente perde as fibras da fruta, que são a parte mais importante da fruta pra gente, além das vitaminas e tudo mais. Então, não tem problema nenhum a gente tomar um copo de suco de uva integral, por exemplo, mas eu não acho que substituiria uma fruta. Acho que é sempre legal a gente ter em mente que a fruta, ela como ela é mais legal do que o suco, e é importante a gente sempre consumir. Ok. Todas as pessoas, principalmente quem está na terceira idade, deveriam diminuir o consumo de glúten? Não. Existe uma doença que chama doença celíaca. E quem tem essa doença não pode consumir glúten. E quem tem essa doença sabe que tem essa doença, porque passa muito mal quando consome glúten, né? Tem diarreia, tem dores intestinais, tem dores de estômago, às vezes pode até chegar a vomitar. Então a pessoa sabe, provavelmente vai procurar uma ajuda e vai descobrir que tem a doença celíaca. Mas quem não tem, o glúten é uma proteína. Ele não é capaz de sozinho causar mal nenhum. É claro que se a gente for pensar os alimentos que têm glúten, a gente tem que prestar mais atenção, porque o glúten tem onde? Na farinha de trigo, pode ter um pouco na aveia, por contaminação, na cevada. Então, eu falo para vocês que tudo bem comer o glúten, mas se a gente comer pizza todos os dias, o problema não vai ser o glúten, vai ser todo o resto que tem na pizza. Cheio. Então, muitas vezes a gente acha que o problema é o glúten, na verdade é o que a gente está comendo que tem glúten, todo o resto junto. Mas o glúten é outro mito da nutrição. Se a gente não tem nada que cause um desconforto na gente por consumir, se a gente não tem nenhuma doença, nenhuma intolerância, não tem problema nenhum consumir. Ótimo. A pessoa se refere a uma dieta à base de carne. A pessoa diz que só come carne e toma água. Eu não sei, foi assim que eu entendi a questão. A pergunta é, qual o tipo de problema vai causar essa dieta só de carne e água? A gente tem dois principais problemas. Primeiro, que se a gente come só carne, falta todo o resto, né? Então, por exemplo, na carne a gente não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibras, não tem carboidrato. Então, vai faltar tudo isso que a gente precisa.
E segundo que, lembra que eu falei que as carnes têm gordura, e é esse tipo de gordura que pode causar infarto, AVC. Quando a gente consome muita quantidade de carne, isso está associado com problemas cardiovasculares. Então, com maior incidência de infarto, de problema de colesterol alto, de AVC. Então, como a quantidade eu imagino que estaria bem aumentada, né? Consumir só isso seria um problema por conta disso. E mais importante ainda, porque vai faltar todo o resto, né? Entendi. Então, realmente não é uma dieta adequada. Não. Aí, a próxima pergunta, eu não sei se você pode responder, talvez um educador físico responderia melhor. Mas a pessoa quer saber se fazer abdominal realmente é eficaz para diminuir a gordura na região do abdômen. É realmente mais um educador físico. Mas se a gente for pensar em perder gordura, a gente tem que pensar, além do exercício, em comer mais proteína e comer menos gordura. E controlar um pouquinho a quantidade de carboidrato. Então, quando eu falo carboidrato, entre o pão, arroz, o macarrão. Quando eu falo gordura, entre a quantidade de óleo, de fritura, de alimento industrializado, de uma forma geral, porque para o alimento durar tanto tempo ali na prateleira, ele precisa ter algo que conserve ele. Então, eles têm grande quantidade de gordura, além dos aditivos. E proteínas seriam as carnes, o ovo, o leite. Mas, assim, a gente não tem um tipo de alimentação ou que vai fazer a gente emagrecer uma parte do corpo. Então, é uma associação, né, entre a alimentação e realmente um exercício específico para aquilo, né? Sim. Seria uma maravilha, né? Seria incrível. Não pensou que coisa boa? Eu preciso emagrecer a coxa, então eu deixo de comer alimento. Ah, não, é abdômen, então, nossa, quem sabe descobre alguma receita assim, Quem sabe no futuro, né? né? Então, para emagrecer, a pessoa pergunta quantos gramas ela pode comer por refeição, porque ela quer emagrecer. Isso é uma orientação individualizada, não é, Camila? Com certeza, até porque isso vai depender do quanto a pessoa pesa atualmente, do quanto a pessoa quer emagrecer, do quanto a pessoa sente de fome. Não adianta também eu passar uma receita que é 1/3 do que a pessoa está acostumada a comer e ela ficar passando fome, na verdade. Ninguém quer passar fome. Então, isso depende de toda a rotina da pessoa, do quanto ela está acostumada a comer, do que ela está acostumada a comer. Muitas vezes, a gente mudando a qualidade, a gente não precisa mudar a quantidade. Então, é uma junção de coisas, né? Não existe uma quantidade certa que a gente pode comer. Até porque a gente tem muitas opções de alimento para comer, né? Então, seria mais individualizado mesmo, mais a gente conhecendo a rotina da pessoa. Certo. É verdade que um copo de suco de laranja é mais calórico do que um copo de refrigerante sem açúcar? Se a gente for falar de calorias especificamente, é verdade. Porque foi o que eu comentei, para a gente ter um copo de suco de laranja, quantas laranjas a gente usa. Mas a gente tem que sempre lembrar que é a caloria da laranja e é a caloria de um alimento completamente industrializado. A gente não acha uma Coca-Cola na árvore, né? E a gente acha a laranja na árvore. Então, apesar de não ter calorias, ele tem muitos aditivos, ele tem corantes, ele tem aromatizantes. E isso tudo causa inchaço, causa inflamação. É muito pior do que a gente tomar o suquinho de laranja, que tem mais calorias contadinhas, se a gente for contar exatamente. O que você nos fala dos sucos tipo detox? Esses sucos realmente emagrecem, né? Ajudam a emagrecer? Olha, se a gente for substituir uma refeição pelo suco, vai emagrecer porque a gente vai comer menos. Só que se a gente for pensar na composição desse suco, o que normalmente tem nesses sucos?
Tem couve, tem maçã, tem pepino, tem limão. São coisas que a gente pode comer no dia a dia, não necessariamente num suco batido, e que vão ser tão benéficas quanto no suco. Até mais benéficas, porque a gente não vai triturar e não vai perder as fibras. Mas para emagrecer, não, porque não adianta eu tomar um copo de suco detox de manhã e comer uma pizza inteira à noite. O suco não vai compensar o resto que eu como ao longo do dia. Não é nada milagroso. É algo que pode ajudar em algumas situações específicas, mas não é algo milagroso que vai ajudar a emagrecer. Pode simplesmente espremer um limãozinho na salada de pepino e couve e comer uma maçã, que vai ser muito bom também. Também é questão de, tem muito modismo, né? Agora pode tomar suco de couve, então vamos lá. E aí Sim, com certeza. acha que aquilo é milagroso, né? Enfim. Sim. É verdade que água com gás nas refeições não causa inchaço como um refrigerante normal? É preferível você tomar uma água com gás? Com certeza. Porque se a gente for pensar na água com gás, ela é a água com gás. E só. E o que é o gás? O gás a gente vai soltar. Ou a gente vai arrotar, ou a gente vai soltar um pum depois. A gente vai soltar. Sim. E o refrigerante, além dele ter o gás, ele tem tudo aquilo que eu já falei. Então, ele tem açúcar, ele tem corante, ele tem aromatizante. Se a gente for pegar o rótulo do refrigerante e o rótulo da água. Se vocês forem ler, a gente sabe o que é a água do rótulo do refrigerante, só. O resto é um monte de nome que a gente nunca nem viu na vida. Que é tudo que dá cor, que dá sabor, que dá cheiro para o refrigerante. Então, com certeza, é muito melhor trocar o refrigerante pela água com gás. Não tem problema nenhum a água ter gás. Mas o ideal é que não se tome líquido nas refeições. O problema de a gente tomar líquido durante as refeições é que se a gente tomar muito líquido, a gente pode deixar a digestão mais devagar, porque o nosso estômago fica cheio de líquido, então isso deixa a digestão um pouco mais lenta. Mas assim, o nosso corpo consegue se adaptar a isso também, se não for uma quantidade exagerada. Mas o maior problema é que algumas pessoas podem sentir desconforto com tomar líquido junto com a comida. Aquela sensação de que o estômago fica inchado, que não consegue comer muito bem, que depois fica, sabe, empachado depois de comer. Pode causar isso em algumas pessoas. Mas se você não sente isso e tomar um copinho de água, por exemplo, também não teria problema. Ok. As dietas à base de ovos, elas são seguras? Não sei muito bem o que seria base de ovos. Eu também desconheço, foi a pergunta que me fizeram. Mas ovos são outra coisa que, coitados, né? Eles são vilões também e não são. A gente pode tranquilamente comer ovos todos os dias, se a gente quiser. Claro que a gente tem que ter uma certa consciência, né? Não pode comer 5 ovos todos os dias. Mas se a gente quiser comer 1, 2 ovos todos os dias, é super tranquilo, super seguro, não tem problema. Essa história de que o ovo aumenta o colesterol também já caiu por terra, já foi comprovado que o ovo não aumenta o colesterol. Então pode comer o ovo em paz, mas se a dieta base do ovo é a mesma ideia da dieta base da carne, aí não seria interessante pelos mesmos motivos, né? Porque vai faltar todo o resto. Existe alguma dieta específica para não agravar casos de linfedema? Eu acho que, assim, não seria uma dieta específica, né? Não seriam alimentos específicos, mas seria uma composição de dieta específica. O que seria isso? Uma dieta anti-inflamatória. Então, tudo que a gente falou até agora, basicamente. Então, seria uma dieta com poucos industrializados, com a base mais natural possível, porque quando a gente consome muitos alimentos industrializados, muito sal, muito álcool, por exemplo, a gente causa uma inflamação de baixo grau no nosso corpo.
É uma inflamação que não causa sintomas de uma pessoa doente, por exemplo. Mas a inflamação, ela tá ali. E aí ela pode piorar o quadro. Então, a gente tentar manter essa alimentação o mais natural possível. Beber bastante água. Então, é outra coisa muito importante para a gente poder eliminar tudo de ruim que a gente precisa eliminar. Para ajudar no inchaço, beber bastante água ajuda também a gente desinchar. E as orientações médicas, né, de fisioterapeuta e tudo mais, colocar as pernas para cima, né? Tem as meias de compressão que podem usar. Em relação à água, uma coisa bem legal que dá para fazer, porque a gente já não tem muito costume de beber água, né? E ainda mais dentro de casa, que a gente não se movimenta tanto, a gente acaba não sentindo tanta sede. Sempre andar com uma garrafinha, tem os chás que pode tomar também, dá para fazer água saborizada, não sei se alguém já fez. Então, pegar uma garrafa de vidro, colocar umas rodelinhas de limão, umas folhinhas de hortelã, deixar na geladeira de um dia para o outro e pode ir tomando essa água ao longo do dia. Que pelo menos é uma aguinha com saborzinho, né? A gente acaba tendo mais vontade de tomar. Sim. Mas não existe, assim, algo muito milagroso para ajudar. Não existe um tratamento à base da alimentação. É mais uma redução de sintomas, assim mesmo. Tá. No caso, não seria para ajudar, mas para não agravar. Isso, ajudaria sim, nos sintomas gerais, né? Mas, assim, não é uma coisa que vai retardar a doença ou curar a doença, não. Ok. O que você falou no começo sobre os músculos, a importância de manter esses músculos saudáveis, né? Porque existe um problema grande de sarcopenia na terceira idade, né? E você tem a dizer sobre o whey protein? Eu acho que ele é um suplemento super interessante de ser utilizado, mas com acompanhamento. Né? Eu não sei se todo mundo conhece. Você poderia falar um pouquinho o que é isso? Sim, o whey protein, ele é um suplemento de proteína. Ele é a proteína do leite, né? Que é em forma de pó, que é usado para a gente aumentar a quantidade de proteína que a gente consome no dia. É um suplemento super legal, super interessante, inclusive para usar em idosos que não conseguem atingir, é muito legal, eu uso bastante, mas com acompanhamento, né? Não é uma coisa que a gente pode sair por aí tomando sem um acompanhamento, porque também pode trazer prejuízos, né? Como qualquer coisa em excesso pode trazer prejuízos. Mas eu acho que com acompanhamento direitinho, numa dieta calculada, é super interessante. Acho super legal. Bom, eu finalizei aqui as perguntas. Nós temos 10 minutos, já foi avisado, né? Que nós cairemos novamente. Dessa vez a gente cai para não voltar, tá, Camila? Então, eu gostaria que você deixasse o seu contato, caso alguém queira, pode deixar seu endereço também, de repente tem parente de algumas de nós aqui que queira conversar com você presencialmente, né, e que queira marcar essa avaliação para poder dar um seguimento para a dieta, que pelo que a gente percebeu, todo mundo aqui está querendo dieta, está precisando. Não seria uma dieta, sim, aprender a comer melhor, porque eu acho que nós extrapolamos nesse período. Então, a gente come o que é mais fácil, muita gente com crise de ansiedade, muita gente num quadro de depressão. Então, a comida, desculpa, é que eu tenho uma companheira aqui, a comida é o que substitui a nossa muleta, né? Então, eu acho que dois profissionais que nós precisamos, eu digo, não só o nosso grupo, todos nós, principalmente o grupo de risco, né, que só da terceira idade, são dois profissionais que a gente deve realmente consultar, que é um psiquiatra e um nutricionista.
Com certeza. Concordam comigo. Psicólogo também. E o psicólogo vem também, né? Porque o psiquiatra vai te encaminhar, né? É isso. Você poderia deixar o seu telefone e nós vamos, já está sendo gravada, né? Essa nossa conversa. Depois eu coloco no meu canal do YouTube e mando o link. Ok, meninas? Eu não vou abrir microfone porque não dá mais tempo, mas depois vocês podem colocar no grupo, caso queiram perguntar mais alguma coisa. Eu acho que a Camila não se importa de responder, né? Não, imagina. Podem ficar à vontade. Tá, então pode dizer, Camila. Se você quiser passar o meu WhatsApp para as meninas, não tem problema, pode ficar à vontade. Atualmente eu não estou atendendo em nenhum lugar físico por conta da pandemia. Eu estou atendendo de forma online ou domiciliar, se for um lugar aqui próximo de onde eu moro. Atualmente eu moro na Consolação, aqui em São Paulo, então se for algum lugar aqui por perto eu consigo fazer o atendimento domiciliar. Mas o que eu tenho mais feito é online mesmo e dá super certo. É uma coisa que ninguém nunca tinha feito, porque a gente antes não podia fazer, né? Não era permitido, mas que traz super resultados. O fato de estar em casa é uma coisa que ajuda muito, porque a gente tem muito mais contato com o que a pessoa tem disponível ali no momento. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu explico direitinho como funciona. E se tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar assim que eu respondo, Zuleika. E aí eu te mando e você encaminha para as meninas, não tem problema não. Ok. Esses atendimentos você faz por vídeo? Isso, a gente faz uma chamada de vídeo e a gente conversa sobre os hábitos alimentares, os hábitos de vida, se a pessoa tem alguma doença específica que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Dependendo do objetivo da pessoa, a gente vai conduzir a consulta de cada forma diferente, né? Dependendo do objetivo de cada um. Ok, mas você não manda a gente abrir geladeira e armário para você ver as coisas que a gente tem escondidas, né? Não. eu sou uma nutricionista um pouco diferente, tá bom, gente? Eu não sou uma nutricionista de cardápio de coisas que vocês nunca nem viram na vida, tá bom? Trabalho com o que vocês comem em casa. Legal. Tudo é permitido, só precisa ser controlado, tem que ser equilibrado, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Ok. Bom, Camila, eu agradeço você em nome de todas. Eu acredito que todas se beneficiaram dessa nossa conversa. Você esclareceu muitas dúvidas e caso queiram um acompanhamento, né, individualizado, aí é só entrar em contato comigo que eu passo o telefone da Camila. Tá bom? Gente, nos encontramos no grupo. Boa noite, beijo para todas. Quem faz parte do grupo de amanhã, às 18 horas. Tá bom? Beijo, menina. Obrigada, viu, gente, pelo espaço. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Com certeza ajudou. Obrigada, Camila. Beijo para todas. Tchau.